Bom dia, primeira série, sejam bem-vindos de volta ao segundo semestre. Não da forma que a gente queria, né? A gente queria que a gente já tivesse voltado para a sala de aula, mas, né, o coronavírus continua aí, a gente continua nesse isolamento social. Espero que todos estejam bem. Eu estou bem aqui, graças a Deus. Aqui em casa ninguém teve esse negócio ainda e espero que a gente continue sem ter. É, mas vamos lá, vamos falar o que, é que a gente vai fazer agora nesse mês de agosto de 2020. A Secretaria de Educação pediu para que a gente revisasse conteúdos ou que desse conteúdos que não são tão importantes para a gente dar uma relaxada um pouquinho ainda nesse mês de agosto, para torcer para que em setembro a gente volte com as aulas presenciais. Então vamos lá. Nos primeiros anos, nas primeiras séries, a gente vai falar sobre alguns conteúdos. A gente vai dar uma pincelada em alguns conteúdos que vocês já viram no semestre passado, principalmente em literatura, né, em tópico de língua portuguesa. A gente vai falar um pouquinho da parte de produção de texto deles. Por que a gente não falou deles no semestre passado? Primeiro, porque o tempo foi reduzido, né? E segundo, porque a gente teve coisas mais importantes para falar, coisas mais necessárias para vocês do primeiro ano. A gente vai falar um pouquinho sobre poemas de cordel, que é um tipo de poema com conteúdo específico. Lá mais para frente, provavelmente no segundo ano, vocês vão ver a diferença entre poemas de conteúdo específico e poemas de estrutura fixa. O poema de cordel ele não tem estrutura fixa, ele foi uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, principalmente do Nordeste. Tem como principal característica a oralidade e sua função social é informar e ao mesmo tempo divertir os leitores ou ouvintes, né, no caso dos poemas de cordel que são recitados. Sua forma mais habitual é apresentada em folhetos, que são pequenos livros com capas de xilogravura que ficam pendurados em cordas. Daí surgiu o nome cordel. A gente vai falar um pouquinho sobre o xilogravura, vai falar sobre a história do poema de cordel, tudo isso a gente vai falar ao longo desse mês de agosto. A gente vai falar também um pouquinho sobre o soneto, que é o mais famoso de todos os tipos de poemas. Ele possui uma estrutura fixa de 14 versos. A gente vai falar um pouquinho sobre os três tipos de soneto, né? Todos os três tipos têm 14 versos. Só que aí existe uma divisão dentro da estrofe, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e foi provavelmente criado pelo poeta e humanista italiano Francesco Petrarca. A palavra soneto vem do italiano, que significa pequeno som. A gente vai falar também mais um pouquinho sobre o soneto nas próximas aulas, ainda no mês de agosto. E a gente vai falar também sobre as cantigas, que também é um tipo de poema com conteúdo específico, e ele é um poema oral com acompanhamento musical. Agora, para essa primeira aula, eu queria só que vocês assistissem. Quem tiver Netflix, assista o filme inteiro. Quem não tiver, eu vou deixar o link para vocês de um trecho do filme. O filme se chama Mãos Talentosas, que é a história de Ben Carson. É um filme muito bom de se assistir, ele é um filme muito motivacional, principalmente para quem está estudando, principalmente para quem está na escola, né? Está na escola, está na faculdade. Então, é um filme excelente para estudantes, ok? Então, para essa aula, eu só quero que vocês assistam. Quem tiver condições de assistir o filme, assista o filme todo. Quem não tiver, assista o trecho dele aí, que eu vou deixar o link para vocês no YouTube, ok? Bons estudos para vocês, bem-vindos de volta. Esperamos que em breve a gente consiga voltar para a sala de aula. Obrigado aí pela atenção. Até semana que vem.